A essa altura do campeonato não é segredo pra ninguém que praticamente todo fã de cinema brasileiro estava incrivelmente aí aguardando Ainda Estou Aqui. Um filme que vinha acumulando grandes expectativas, vinha acumulando uma grande ansiedade, um grande hype, principalmente porque ele fez ali uma rodagem de festivais, passou por Veneza, passou por Toronto, os veículos estrangeiros, vários jornais, várias revistas, vários sites começaram a elogiar o filme, e aí criou-se, é claro, aquela expectativa muito plausível de que esse filme, Ainda Estou Aqui, poderia ser indicado ao Oscar, o que já bastou ali também pra gente começar a criar uma grande expectativa, não só pela indicação, por causa de premiações, mas realmente de ver um filme tão bom assim, porque todo mundo tava elogiando esse filme. E agora que eu assisti, eu posso dizer que eu tô muito impactado por Ainda Estou Aqui, não apenas porque ele é um drama muito bom, muito forte, mas pela delicadeza com que o Walter Salles construiu aqui essa história, que é baseada ali no livro do Marcelo Subem Paiva, contando, claro, uma história real que aconteceu no meio da ditadura militar do Brasil. Eu acho que a coisa que mais chama atenção, principalmente a princípio, quando a gente está assistindo, é que qualquer pessoa que saiba o mínimo dessa história, não necessariamente que se aprofundou completamente, mas que saiba a sinopse, saiba o mínimo da história, vai talvez estranhar um pouquinho aquela construção dos primeiros 40 minutos do filme, primeira meia hora, 40 minutos de filme, porque é uma construção muito mais afetuosa, muito mais feliz do que a gente esperaria para esse filme. Nesse começo a gente vê ali uma construção do Walter Salles de uma felicidade, um amor, um afeto muito puro, muito genuíno. É uma família grande, né? Mãe, pai, 5 filhos e um cachorro. Então, tudo isso, assim, que é pra mostrar realmente a felicidade que a gente tá vendo, né? Os afetos que a gente tá assistindo, como aquela família, ela é ligada, como eles se amam. Que é um amor, que é um afeto tão forte que vai contextualizar a perda, mais do que a perda, mais do que a dor, o vazio que a gente vai ter na segunda parte do filme. O vazio que a gente vai ter quando a gente ter aquela virada, de fato, do desaparecimento do Rubens Paiva. E aqui uma coisa que me chama muito a atenção é a forma como Walter Salles opta por construir isso, escolhendo não só essa forma tão delicada como eu citei para o filme, mas também de uma maneira onde ele não tenta explorar aquela história para tirar um sentimentalismo a qualquer custo. Então, assim, é claro que isso deveria ser o padrão, mas a gente sabe que não é. Muitas vezes a gente vê histórias como essa sendo contadas, escolhendo ali para um lado mais sensacionalista, escolhendo ali para um lado onde eles tentam capitalizar em cima da dor daquelas pessoas. E o Walter Salles, ele escolhe uma vertente muito mais respeitosa, muito mais assim, de quase uma homenagem, e é claro, tentando trazer a verdade por trás daquilo, tentando trazer como aquela luta ela foi importante e como aquela luta foi verdadeira, qual que era a importância daquela mulher, como é a importância da Eunice, interpretada aqui pela Fernanda Torres, qual que é a importância dessa história, tanto para a família, mas quanto para o público, qual o impacto que ela teve realmente na luta pela ditadura, na busca pela verdade, na busca pela justiça. E pode parecer pouco, mas essa opção, essa escolha do diretor, ela vai se traduzindo na qualidade do filme, porque a gente nota que Ainda Estou Aqui, ele é um filme muito genuíno em tudo que ele faz, em tudo que ele tenta despertar. E acaba que a nossa relação com o filme, ela não é só pessoal, ela é genuína, e isso faz toda a diferença na nossa experiência. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, também para já deixar um like nesse vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição. E bora falar hoje de Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles, inspirado no livro de mesmo nome do Marcelo Rubens Paiva. Acompanhamos Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, mãe de 5 filhos que precisa lidar com o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, sequestrado pela ditadura. Sozinha, Eunice busca a verdade enquanto enfrenta um cenário desolador em meio a um sistema opressor e perigoso. Como eu falei, quando a gente já sabe um pouquinho dessa história, a gente tem essa noção de que haverá o desaparecimento, haverá essa ação da ditadura. Então, quando isso acontece, né, primeiro a gente tem toda a construção, como eu falei, desse afeto, desse momento feliz, que a gente vai ter isso é muito importante para todo um peso da segunda metade, mas quando a gente tem o desaparecimento, algo no filme muda, algo ali no coração do filme muda, é mais do que o tom, é mais do que as cores, por exemplo, né? O Walter Salles, por exemplo, ele faz um trabalho muito interessante com as cores do filme, fazendo uma fotografia ali mais alegre que vai sendo mudada, né? Ela vai escurecer, vai se tornar um ambiente fechado que faz essa virada do filme. Mas mais do que as cores, do que a forma como ele trabalha a câmera, do que os olhares da Fernanda Torres, o filme ele muda ali realmente no tom, o coração do filme
muda. Então, sobre aquele afeto tão forte construído antes, a gente vê que está pairando uma dor, uma dúvida, um medo, mas também um fio de esperança de que aquilo possa ser revertido, de que aquele desaparecimento ele não vai ser realmente algo permanente, de que aquilo não tenha sido um sequestro, de que o Rubens Paiva voltará para casa, de que isso vai se reverter e a gente vai seguir olhando aquela família tendo uma vida feliz novamente e tranquila, apesar do que aconteceu. E para um filme desse naipe, um filme que ele não é realmente um filme divertido, é interessante notar como mesmo diante do peso, do impacto, ele flui de uma forma muito boa, ele flui de uma forma quase gostosa. Acho que gostosa realmente não seria a palavra certa, porque a gente ainda tá vendo um filme dramático, um filme pesado de impacto, mas ele tem uma fluidez muito forte que não deixa a gente cansar. É um filme de 2 horas e 20, então talvez fosse muito fácil a gente querer sair um pouco do filme, até pela forma como ele é forte, como ele é pesado, mas não acontece isso em nenhum momento. Como eu falei, é uma história de muito coração, então a gente se envolve com aqueles personagens com muita facilidade e a gente torce por eles e quer saber o que vai acontecer, mesmo que a gente já tenha uma noção de tudo que acontece com aquela história. E aí a gente vê como, por exemplo, apesar da gravidade dos fatos não ser necessariamente suavizada, o mantra da família, aquela coisa do sorriam, né? Sorriam, vamos sorrir. Isso é muito forte e isso vai sendo pontuado no decorrer do filme, o que diz muito sobre a fortaleza que era a Eunice Paiva, né? A fortaleza que ela era para aquela família, aquela mulher que teve que cuidar dos filhos, que teve que proteger, que estava num cenário incrivelmente difícil de lidar, mas que precisou ser essa fortaleza e como ela foi. Nisso a gente precisa realmente falar aqui da atuação da Fernanda Torres, que é facilmente uma das melhores atuações dela, provavelmente a melhor atuação do ano. Pra mim, a minha atuação favorita do ano até aqui. E que é uma atuação de muita força. Uma mulher que ela tá sendo ali... que estão tentando, né... reprimir ela, estão tentando sempre intimidá-la, mas que ela não se deixa intimidar, ela não deixa de ser essa fortaleza, apesar de claramente ela ter os seus medos, ela ter as suas aflições. E ali a Fernanda Torres ela é uma mulher que passa isso muitas vezes no olhar, cara. É incrível como ela não precisa necessariamente recorrer a palavras para conseguir passar todos os sentimentos que ela precisa passar, e isso lidando com diversos personagens, com diversas formas de lidar com aquilo, né? Então ela tem uma postura diferente, por exemplo, com os filhos do que ela vai ter com as outras pessoas que eram os amigos do marido. E todo esse misto de sentimentos, tudo isso que eu falei de dor, de dúvida, de amor, de aflição, de esperança, isso vai se misturando nesse olhar da Fernanda Torres que vai trazendo, que vai nos guiando por esse filme. Ela é realmente a força desse filme e é por isso que eu não estranho todo mundo tá falando tanto dela como uma possível indicada ao Oscar de melhor atriz. Fica claro a torcida, a gente sabe que não é fácil, mas a gente torce muito, porque uma coisa eu vou dizer, merecimento tem. Facilmente uma das melhores atuações que eu já vi. E com certeza esse ano minha atuação favorita. O Walter Salles ele se destaca muito com Ainda Estou Aqui na hora também de recriar o Rio de Janeiro, né? Recriar o Rio de Janeiro dos anos 70, não apenas porque ele faz uma recriação da época, mas porque ele tem um cuidado de trazer uma recriação de um sentimento. Então, por exemplo, a gente tem a construção desse ambiente com esse tom, com essa sensação opressora, onde a gente tá vendo uma família tirando uma foto feliz na praia enquanto tanques de guerra estão passeando, jovens voltando para casa do cinema enquanto estão sendo parados por blitz de policiais incrivelmente violentos, notícias da TV de embaixadores sendo sequestrados. Tudo isso são coisas que são pontuadas pelo roteiro para deixar claro toda aquela gravidade da situação. E aí é claro que a gente tem um bloco muito extenso que é sempre de muita força, tanto pela atuação da Fernanda Torres quanto pelo fato da gente estar vendo ali realmente o que está acontecendo, do desespero que a gente está vendo. E aí o filme ele vai se fechando, ele vai se encaminhando para a parte final. A gente tem ali um terceiro ato, onde talvez nem seja justo dizer que é um terceiro ato fraco, só que ele é um terceiro ato menos impactante, talvez justamente pelo fato do segundo ato ele ser impactante de uma maneira tão forte que a gente tá quase anestesiado. É difícil comparar, é difícil pesar a força, né, o impacto ali do ato final com toda a construção que a gente teve anteriormente. Ainda assim é um ato muito interessante, porque ressalta a relação da Eunice com os filhos, inclusive aparecendo ali o Marcelo, né, dando mais atenção ao Marcelo, que é o escritor do livro que deu origem ao filme. Então, enquanto o segundo ato ele tem um impacto tão específico, tão ímpar, tão inesperado, o terceiro ato é quase aquela calmaria, mas ainda para lidar com o trauma, ainda para lidar com as feridas que não se fecharam completamente e a importância da gente não deixar isso para lá, né? A importância de voltar, revisitar, ainda buscar a verdade e ainda, acima de tudo, buscar a justiça pelos crimes cometidos na ditadura. E aí a gente vai ter um fechamento, claro, do filme, onde a gente tem uma presença muito maravilhosa da Fernanda Montenegro. No momento que a gente pensa que o filme não tem como devastar
a gente muito mais, né? A gente pensa que tá aqui um epílogo ali que é meio que só pra gente ter a presença da Fernanda Montenegro, afinal de contas, se a gente pode ter a Fernanda Montenegro em um filme, por que desperdiçar essa chance? Mas não, o filme ele vai ter um fechamento muito bonito que vai realçar novamente as dores e as delicadezas de toda essa história em uma presença incrivelmente potente da Fernanda Montenegro. Eu acho que não tem outra atriz que consegue passar o que ela passa ali com tão pouco tempo de tela e com tão poucas palavras para realmente fazer com que a gente entenda todo o sentimento, todo o impacto de uma história que é tão importante ainda hoje, principalmente para um país que infelizmente ainda flerta com o perigo de uma ditadura militar. Diante de tudo isso, não tem como eu falar muito mais. É um filme impecável em direção, roteiro, atuações, é um filme impactante, é um filme delicado, é um filme necessário, é um filme que é importante para a nossa construção como brasileiros, para a nossa construção histórica, para relembrar a nossa história, que não é uma história necessariamente gostosa de lembrar, né, fácil de lembrar, mas necessária de ser lembrada e que traz aí, realça esse poder do cinema nesse meio, como meio de comunicação, como meio de registro, como meio de história e de passar para um novo público os dramas e os fantasmas de outra geração. Ainda estou aqui, nota 10. Eu tô muito impressionado, eu vou repetir que eu tô realmente impactado por esse filme. Ele é um filme muito forte, de maneiras diversas. Eu não estava preparado, eu sabia um pouco sobre a história, eu preferi não ler o livro antes do filme. Eu fui assistir só sabendo pequenos pontos, né, como por exemplo o desaparecimento do Rubens Paiva. E o que eu vi ali foi muito forte, foi muito intenso. Acho que é uma das experiências mais intensas que eu tive numa sala de cinema e que realmente eu vou guardar muito pra mim como uma das experiências mais fortes, uma das melhores experiências que eu tive e um dos filmes mais impactantes do nosso cinema, com certeza. É um filme que eu acho que vai ficar por muito tempo aí pra posteridade, marcado no nosso cinema como um dos melhores filmes do cinema brasileiro, do cinema nacional. E é maravilhoso. Obrigado por assistirem até aqui. Vou deixar linkado aqui o vídeo de Estômago, que pra mim é um filme brasileiro também maravilhoso. É um outro tom, é um outro estilo de filme, mas já que a gente tá falando de cinema nacional, vou deixar linkado. E também a playlist da Mostra de Cinema de São Paulo, onde tem toda a cobertura que eu tô fazendo da mostra. Então é isso, pessoal. Novamente, obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até mais.